Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Inside. Eu sou Ricardo Santos, colunista de gestão da Inside VIP e fundador da GBV Consultoria. E estamos aqui hoje, mais uma noite de segunda-feira, para uma live, para a gente bater um papo. Enfim, falar um pouco sobre esse momento que todos nós estamos passando, algumas perspectivas, e para que a gente consiga caminhar e ter uma luz no fim do túnel, né? Hoje a nossa convidada é bastante especial, vai ser um papo, tenho certeza, um papo interessantíssimo, de alto valor para nós todos aqui. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo vão gostar bastante, principalmente empreendedores, empresários que estão passando por alguns dos momentos mais difíceis e desafiadores no âmbito empresarial de um modo geral. A nossa convidada já está na sala presente, já até me mandou o convite aqui, vou aceitá-la. Então, vamos lá. Oi, Ricardo. Olá, boa noite, Fabiana, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo jóia. Tá Bom, bom. pessoal, vamos lá rapidamente. A nossa convidada, Fabiana Borges de Oliveira, uma das sócias proprietárias do Grupo Cedro. Ela vai bater um papo com a gente aqui. Vou falar rapidamente, Fabiana, a sua qualificação, e em seguida eu vou passar a palavra para você falar um pouco aí sobre o grupo, sobre os seus desafios, enfim, sobre algumas estratégias, algumas dicas de gestão. Bom, vamos lá. Fabiana, formada em Publicidade e Propaganda pela UNERP, MBA em Marketing pela FGV, pós-graduada em Administração de Empresas, FAAP. Diretora ACIRP, acredito que seja a Associação Comercial de Ribeirão Preto. Isso. Isso, Distrital Sul. Participa dos fóruns da ABF, Associação Brasileira de Franchise, Regional Interior Sul. Então, eu, inclusive, fui pesquisar um pouco sobre cedro. Cedro é o nome de uma árvore, né? É interessante essa. Depois, inclusive, você pode falar um pouco sobre essa curiosidade para nós, porque o grupo recebeu esse nome. E, enfim, nós teremos aqui aproximadamente 50 minutos para falar um pouco sobre o grupo, sobre perspectivas do varejo, porque você, juntamente com a tua mãe, a tua irmã, né, Imara, sua mãe Imara e sua irmã Flávia, vocês compõem então a diretoria do grupo que representa na região de Ribeirão Preto o Boticário, né? Uma das principais franquias, talvez a franquia que mais cresce no Brasil hoje, o Boticário. E vocês representam a franquia aqui na nossa região. A empresa, na verdade, foi fundada em 87, em Sertãozinho. 33 anos mais tarde, presente em 14 cidades. Né? Então, 14 lojas, 8 lojas de hipermercado, um espaço de revendedor, 150 colaboradores, enfim. E ainda acredito com expectativas aí, passado essa névoa, expandir ainda mais aí as lojas Brasil afora, né? Bom, Fabiana, eu queria então que você falasse um pouco para nós, você, por ser diretora comercial,
uma das áreas mais impactadas, a área do marketing comercial, nesse momento de crise, que é justamente talvez o setor que vai mais exigir que as empresas, num cenário totalmente nebuloso, incerto, quais as estratégias mercadológicas daqui em diante, enfim, totalmente desafiador. Eu queria que você comentasse conosco sobre, enfim, as suas experiências e o que você tem para dividir com a gente. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Obrigada pelo convite, a Rose, da revista Inside. É um prazer enorme falar um pouquinho de varejo, que a gente tanto ama com vocês aqui, e contar um pouquinho da nossa experiência e compartilhar aí com os empreendedores e empresários. O Grupo Cedro, né, realmente, como você já disse, foi fundado em 1987, e cedro é uma árvore forte, de raízes profundas, né? E foi a inspiração da nossa fundadora da Imara, né? Inclusive no cedro do Líbano, aquele cedro em que as raízes são profundas e a árvore é uma árvore grande, né? Uma árvore robusta. A nossa empresa e também gostaria de falar que a gente começou em Sertãozinho, estamos na região e estamos em São Joaquim da Barra desde 1998. Isso. A entrada em São Joaquim da Barra, semana passada, inauguramos a nossa loja Boticário no novo formato. Foi muito importante para nós. Ele foi uma quebra de barreiras, né? Porque São Joaquim representou uma nova região. A gente estava lá em Sertãozinho, a gente tem Jabuticabal, Cravinhos, tudo para lá. Quando a gente entrou em São Joaquim, a gente entrou com todos esses municípios da região. Lá naquela época, em 1987, a gente fazia vendas externas. Então, a gente saía vendendo aí na região, atuando aí em Salles Oliveira, no Poranga, São José da Bela Vista, Guará, e vamos até Miguelópolis. Então, foi assim, o marco do nosso empreendedorismo na região de São Joaquim. Então, a gente está muito feliz de estar lá, né? E está aí agora trazendo um modelo novo de loja. Bom, o varejo, Ricardo, ele está assim em transformação constante, né? E nós vamos ter em breve, e já está começando, um novo varejo, né? E principalmente o varejo que a gente trabalha, com o varejo de franquias, né? Então a gente vê que houve uma grande mudança com a pandemia, né? Todo mundo cuidou das pessoas, das equipes, com orientação dos consumidores, né? Muita segurança para atendimento, mas o que mais transformou o varejo foi cada vez estar com mais foco na jornada do consumidor. Isso vai definir as empresas. Então, olhar essa jornada do consumidor com muita observação, com muito entendimento e buscar estar cada vez mais próximo. E isso já está acontecendo através das inovações, né? Então, a gente está vendo aí muitas inovações acontecendo. Uma delas, né, a nossa loja de São Joaquim, é uma inovação. Então, a gente está trazendo aí um formato novo de loja, onde o consumidor ele consegue ver, experimentar, né, com cautela, porque agora os cuidados de experimentação estão imensos, todo o mix de produto. E ela remete a uma botica, uma antiga farmácia de manipulação. Então, aí é um exemplo. E esse é um exemplo de loja física, né? Mas o que a gente espera muito, e o Grupo Cedro, sim, está crescendo, a gente quer crescer muito mais, né? É trazer o consumidor para aquela jornada de consumo em que ele mais se identifique. Então, por isso que o varejo ele está agora aparecendo multicanal. Então, nós falamos do omnichannel, que é a multicanalidade. Isso. E que isso aconteceu agora de uma forma muito rápida. Então, acelerou vários processos. E a gente passa agora a atender esse consumidor com todo aquele encanto, todo aquele formato de surpreendê-lo em vários canais. Então, é uma responsabilidade, né? Com atendê-lo certeza.
né? Eu vi também Então, que vocês tiveram, desculpa só te cortando aí, fica à vontade. vocês também tiveram um desafio ou um protagonismo ali, um período, que foi a venda direta, né? Foi o Exato. período que vocês implementaram a venda direta, assim, em 2011, né? Muito típico das lojas de varejo que de cosméticos, exemplo do que nós temos no mercado, né? Que é você elimina alguns intermediários e faz a venda direta, inclusive com participação, não sei, gostaria que você falasse de e-commerce e como tem sido essa experiência. É isso mesmo. Em 2011, a gente começou a venda direta e isso foi uma estratégia muito assertiva. Porque você imagina hoje o canal de venda direta, que é a venda, né? Vou explicar para todos, através do catálogo por revendedoras, né? Então, nós entregamos o produto para a revendedora, que através do catálogo, ela faz a venda para os seus consumidores. Isso a gente iniciou lá em 2011 e nesse ano é o canal de vendas mais resiliente. Ele não parou durante a pandemia, porque o consumidor ele continuou a ficar seguro, né, recebendo os produtos pela revendedora. Então, o canal de venda direta ele continua muito forte, né? E a base de clientes crescendo. Mas você sabe que isso fortaleceu a marca. Por quê? Porque o canal físico-loja, né? Por mais que ele teve uma interrupção, você viu, né? Até nós postamos essa live, fiquei muito feliz que já tinham consumidores elogiando o atendimento aí da nossa equipe em São Joaquim. Eu quero mandar um beijo para elas, que elas entraram, para a Tati, nossa gerente, e para toda a nossa equipe de São Joaquim. Então, o consumidor, ele escolhe como ele quer comprar. E existe um fortalecimento da marca. Então, a omnicanalidade, ela fortalece a marca e ela oferece aquele conforto. Venda direta, a gente continua crescendo. Nós temos muitas revendedoras na região, principalmente São Joaquim da Barra, Guará, Ipuã, toda essa região. E o canal loja, ele atende o consumidor. Junto com esses canais, o que a gente desenvolveu e a tecnologia nos proporcionou? O e-com, né, que é a venda pelo site. Essa venda pelo site, o consumidor pode pedir no site e receber na casa dele, que nós fazemos a logística, como ele pode pedir no site e retirar na loja. Ele tem esse formato também. E aí a gente está com ele crescendo, o canal de e-commerce está crescendo muito. E juntamente com esse canal, a gente desenvolveu o canal de WhatsApp também. Que o WhatsApp ele é muito, muito forte. E aí nessa transformação digital e com muita inovação, o que a gente está buscando é a conveniência, né, que as inovações buscam, e a experiência. Nós temos esses dois focos nesses canais. Através, então, do e-com, da venda direta, do físico e da venda por WhatsApp. E aí o desafio é você ter a logística, né, entregando isso, e o consumidor podendo ter todo o mix de produto que ele mais gosta do Boticário. E vender lançamento. Você já imaginou o que é vender lançamentos de perfumaria por WhatsApp? O desafio que é. Deve ser algo complexo e desafiador, realmente. A estratégia Omnichannel, e vocês têm abordado bem aí, é bem desafiador por conta da situação logística do país também, né? A gente sabe que nós temos um grande desafio que é a estrutura logística, a infraestrutura logística brasileira. E acredito que não só a tua empresa, o grupo, mas também outras players do mesmo segmento também passam pela mesma dificuldade. Quando você precisa ir à ponta e entregar, né? Aquele quilômetro final, enfim, a gente sabe que existe um gargalo, uma lacuna que acaba ficando ali, né? Então, mas você sabe, né, Ricardo, que a logística e os canais de distribuição sempre foram um ponto forte do Boticário.
Quando ele entrou com a venda direta lá em 2011, o que ele pensou? Os meus concorrentes, Natura e Avon, eles dependem de grandes centros de distribuição. Eu vou criar pequenos centros em que a revendedora recebe o produto em 24 horas. Então, hoje, como é que a gente trabalha? Hoje, todo o produto que a revendedora pede, ele chega lá na residência dela em 24 horas. E no caso da loja, o abastecimento do Boticário ele é semanal. Então, a loja física, ela recebe mix de produtos semanalmente. Então, o desafio da distribuição o Boticário é o grande ponto forte nosso. Então, a gente tem hoje mini centros de distribuição. E esse produto, ele está no mercado em 24 horas e no consumidor, né? Então, esse foi o grande... Você acaba driblando um pouco essa ineficiência estrutural, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente consegue driblar os concorrentes, estar com o nosso produto lá no mercado, com o consumidor, e aí a gente consegue aí ganhar share de mercado, né? O Boticário vem crescendo muito em share de mercado e somos referência, né, na perfumaria. Né? Inclusive, estamos lançando o novo Malbec Flame, esse ciclo, né? E o Malbec Flame é a grande inovação aí da perfumaria masculina, do Boticário, já está nas lojas, já está no canal de venda direta e acabamos de lançar o Liz, que tem um slogan lindo, né? Sua beleza depende das suas escolhas. Sim. E que foi um sucesso. Olha aí a Conceito, nossa agência de comunicação, que faz toda a comunicação do Boticário, falando um oi, tem amigos aí franqueados. Legal, legal. Então, Bote São Joaquim entrando. Então, a gente lançou agora uma perfumaria. Você sabe que essa perfumaria, ela deu até ruptura de estoque de tanto, minha sócia aí, a Flávia, está aí presente também, de tanto que ela foi sucesso. Então, a gente conseguiu lançar o Liz e os consumidores de loja, a gente conseguiu, pelas vendas por WhatsApp, drive-thru, conforme a prefeitura permitia, que aí em São Joaquim está permitido, a gente conseguiu presenteá-los com demonstradores de 4 ml e os consumidores experimentaram o Liz, compraram o Liz e está um sucesso total de perfumaria. Maravilha. Esse momento, Fabiana, vem trazer para nós uma situação assim que eu tenho repetido isso nas nossas lives. Eu quero aproveitar aqui para pedir desculpas que o meu cachorro está latindo do lado aqui, tá? Então, não reparem, tá? Ele resolve só nos momentos das lives e ele resolve latir. Fique tranquilo, o Boticário é pet friendly, então... Também. Fique tranquilo. Bom, o que eu tenho comentado aqui recorrentemente é que tem sido um desafio muito grande e, na verdade, um balizador ou abriu as cortinas e nós estamos vendo, então, a realidade dos pequenos negócios brasileiros, como, de fato, eles sempre foram mal assistidos, né? Mal incentivados dentro do empreendedorismo. Só que nós estamos tendo, nesse momento, talvez uma das únicas alternativas, ter uma postura positiva, iniciativa mais inovadora, e buscar realmente, como você bem colocou aí, pegar esse time da inovação e da transformação que está ocorrendo nesse sentido também no varejo, de uma forma bastante impactante, vamos dizer assim, né? E a gente tem falado que muito mais importante do que saber quando as atividades vão retornar à sua normalidade, é saber como elas vão ser retornadas à normalidade. Como o meu cliente vai estar? O perfil dele mudou? O comportamento mudou? Então, são variáveis externas que fogem ao controle da empresa e que você precisa canalizar isso através de um trabalho de pesquisa, de aproximação, de um CRM ativo,
para que você vá lá entender como que está ocorrendo, como ele está aceitando isso. Eu dei uma olhada também no material aqui, que eu andei pesquisando um pouco sobre o grupo, e vocês têm uma cultura bastante alicerçada nos valores da empresa, que colocam ali princípios de valorização do capital humano, então as pessoas, a importância das pessoas, vocês têm uma revendedoras, tanto no PDV como também as representantes. Então, como tem sido esse impacto, a preparação, tanto da tua equipe interna, como a sensibilidade do público externo? Também vejo também que vocês têm uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com a responsabilidade social. Vi que vocês têm uma cultura realmente alicerçada em cima disso, né? Então, comenta um pouco para nós, por favor. Bom, o Grupo Cedro, um dos valores são as pessoas, né? Então, a questão dos valores é muito forte no nosso grupo, o engajamento das pessoas e o engajamento por propósito, né? É isso que faz a diferença, né? O propósito do Grupo Cedro é levar beleza e bem-estar às pessoas através de experiências únicas. Então, esse nosso propósito, a gente leva e a gente fortalece esse propósito diariamente com cada colaborador nosso e aonde esse colaborador está, independente se ele está no canal loja, se ele está no administrativo, se ele está agora, a gente tem o canal de WhatsApp, fazendo gerenciamento, se ele está na venda direta. Então, a gente trabalha esse fortalecimento desses valores de pessoas e de sinergia com a marca. Porque, Ricardo, para a gente fazer a inovação acontecer no varejo é através de pessoas, né? Sim. Você pode ter a melhor tecnologia, não adianta. São as pessoas que vão fazer isso acontecer. Então, o Grupo Cedro ele valoriza demais esse engajamento esse engajamento por propósito, né? Porque a nossa missão é ser uma empresa com propósito relevante e que trabalha e transforma produtos e serviços em experiências e momentos únicos na vida das pessoas. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente tem que... É uma estratégia de diferenciação, né? A gente tem que mostrar isso em cada unidade e em cada colaborador nosso. Então, essa é a base do grupo. Aí, junto com isso, a sinergia com as marcas parceiras, né? Eu falo muito aqui do Boticário, mas a gente também tem a Sunglass Hut, que é uma marca de moda de óculos, uma equipe fantástica em que a gente trabalha um outro consumidor. E já também loja de shopping. Aí, além disso, o que hoje também a gente passa muito para a equipe? Inovação e entendimento vai da base do cliente. Então, a equipe tem que entender o foco do cliente. O varejo é isso. Então, a gente conversa muito sobre isso, tem muito treinamento. Então, a gente fala muito de inovação, processos e treinamentos, toda hora. É isso que faz o grupo crescer, se fortalecer. E nesse período, a gente também vem trabalhando muito a sustentabilidade. Então, é aquele tripé que a gente fala. Eu tenho que ter produtos transformadores, né? Atender o meu cliente. Eu tenho que ter sustentabilidade. Eu tenho que ter inclusão de pessoas e eu tenho que ter governança para a empresa crescer. Então, a gente fala muito sobre isso. Produtos, o que a gente vem trabalhando muito? Hoje o Boticário está lançando vegano, né? Toda a nossa maquiagem é vegana. Então, a gente está trabalhando sustentabilidade. A gente vem com uma linha Nativa Spa orgânica agora. Então, já Então, os produtos, a gente já conversa com o nosso consumidor. O consumidor já pede isso. Ele quer que a nossa empresa seja sustentável, né? Isso é uma palavra de ordem. Exatamente. A outra questão é a inclusão e a diversidade das pessoas, né? Isso é que traz o crescimento. Então, nós procuramos dar a oportunidade para as pessoas. A Flávia está me relembrando aí o programa de reciclagem do Boticário, que é o maior programa de reciclagem do Brasil. Em todas as nossas lojas, a gente recebe os vidros, as embalagens,
sejam elas do Boticário ou de qualquer marca, e a gente envia para os centros de reciclagem. Tem vários centros de reciclagem que a gente atua no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, e que já geraram muitos empregos e ajudaram muitas pessoas. Então, a reciclagem é muito forte, né, no grupo. Então, inclusive na loja nova tem lá as urnas de reciclagem disponível, o cliente já sabe disso, a gente já informa o cliente, né, o cliente já leva as embalagens. E aí a gente também tem falado muito de governança, né, que a governança, que são as regras e as normas da empresa que significam a sustentabilidade no crescimento, né? A Rose falando que nós estamos sempre à frente das tendências. A gente tem que estar, né? Então, você vê, hoje eu falo de uma empresa que foi fundada em 1987 e que já tem um programa de sucessão, de governança, de regras, né? E que trabalha em várias cidades, vários municípios, né? Então, isso tudo dá sustentabilidade. Então, isso está permeando aí e possibilitando esse trabalho de crescimento do grupo. E isso com as pessoas, né? E aí a gente vem falando muito, né? Quando a gente fala de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, muitas pessoas imaginam aquela inovação disruptiva, né? Que é aquela, assim, que o negócio mudou completamente. Mas a gente trabalha essa inovação dentro dos grupos e das equipes, que é a inovação incremental. É aquela que você vê pequenas mudanças em processos que resultam em grandes resultados, né? Então, aí a gente vê muitas conquistas, exemplos, por exemplo, um aplicativo de logística que proporciona uma segurança da revendedora no recebimento da mercadoria. É um catálogo virtual ou uma forma em que alguém da equipe nos criou para ter um relacionamento mais próximo, que são as missões digitais que a gente faz, que é um trabalho de CRM, que é conversar com o cliente. Então, isso tudo vem das pessoas. Perfeitamente. Né? E aí a gente vai, vamos dizer, nos inovando e crescendo. Tá, Fabiana, eu vejo que tudo que você tem falado aí para nós é uma contribuição que está muito baseada no intangível, né? É a intangibilidade, é aquilo que você não consegue tocar. É a experiência, né? As pessoas estão em busca de experiências que te marquem, né? Então, quando você está num setor, num segmento como o seu, do Grupo Cedro, você tem que tocar o coração. Então, eu costumo dizer assim, a nossa empresa de consultoria chama GBV, é Gestão Baseada no Valor. E o valor, nesse sentido, significa o quê? Se você pegar a estrutura física da empresa, né, você tem todo o investimento ali imobilizado, e você tirar ele do total de ativos, o que vai te sobrar é o intangível, é o branding, o valor da marca, é a satisfação das pessoas, é a motivação dos colaboradores. E é o que mais vale dentro de um negócio, né? É o valor da marca. É aquilo que o mercado percebeu, né? Como ele recebeu a experiência, né? E eu vejo que dali dentro do grupo vocês têm bastante... os direcionadores estão muito colocados em cima disso, né? Dessas perspectivas, muito alicerçada no intangível mesmo, né? Ricardo, eu acho que travou. Eu não escutei. Acho que ficou um tempinho travado. Você falou, agora voltou. Se você puder repetir a pergunta, por favor, a sua colocação, você estava falando do valor das empresas. Sim. Agora eu estou te escutando. Exato. Tá, não, então, eu tinha falado, eu peguei como exemplo o nome da nossa empresa de consultoria, GBV, que é Gestão Baseada em Valor. E o valor, nesse sentido, eu quis colocar que é todo o intangível
que existe dentro de um negócio. Então, é a marca, é a expectativa do consumidor, é o que ele recebe, são as experiências que ele realmente se depara quando vai consumir um produto ou um serviço, né? É aquilo que ele recebe quando depois que ele desembolsa um dinheiro e paga, é quando ele volta para casa ou quando ele recebe na casa dele. Fabiana, será que você congelou de novo aí? Eu acho que sim. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho, já deve destravar. Fabiana, você está na rede Wi-Fi ou no 4G? Ou no 5G? 4G. Como que você está fazendo a conexão? Congelou. Oi, Fabiana. Oi. Eu acho que o problema deve estar na conexão. Aqui, Fabiana, está tranquilo a minha conexão. Deve estar ocorrendo algum problema na sua conectividade de dados. Não sei se você está usando a Wi-Fi ou dados do próprio celular. Vamos reiniciar, de repente? Eu acho melhor a gente... Nós estamos com meia hora de live. Tenta sair e entrar. Vamos tentar fazer a conexão novamente. Nós estamos com meia hora de live. A gente tenta mais meia hora. Não sei como que você está de agenda. Vamos reiniciar. E vou convidar a Fabiana novamente. Eu convidei a Fabiana, vamos ver. Acho que não precisa nem encerrar. Consegui convidar novamente aqui ao vivo mesmo. Ricardo, o que eu faço? Como? Você está conectada como? Rede Wi-Fi ou dados do celular, Fabiana? Eu estou no 4G, que eu achei que era 4G. mais seguro. Eu falei, eu ia pôr no meu Wi-Fi. Uhum. Aí o meu filho falou, não, mãe, deixa no 4G que é mais seguro. Bom, Voltei. vamos lá, vamos tentar dar prosseguimento. O que eu vinha te falando, muito na linha que você já falou bastante aqui, é sobre aquilo que é intangível, sobre o valor. E as pessoas, normalmente, empresários, acabam confundindo preço com valor. Preço é aquilo que você paga, o desembolso. Aham. E o valor é toda a intangibilidade. A intangibilidade é aquilo que você não consegue palpar. E é o que mais vale dentro de um negócio. Você sabe melhor do que eu, porque está na área de marketing, está na área de publicidade, entende disso. As estratégias direcionadas para proporcionar uma boa experiência para o consumidor, para o cliente, todo aquele... a satisfação, a motivação dos colaboradores, é tudo que... Se você tirar a estrutura física do negócio, sobra esta fatia, que é o maior valor que representa dentro de uma empresa. E eu tinha feito a correlação com o nome da nossa empresa de consultoria, a GBV, que é a Gestão Baseada em Valor.
Que nós temos que dar o direcionador para o negócio muito baseado nisso, né? E dentro dessa perspectiva, o nosso título aqui da nossa live, ele remete muito assim, o que esperar para os próximos anos dentro do varejo? Uma vez que nós temos um desafio que é a migração cada vez mais ativa para dentro das plataformas digitais e também no que se refere ao próprio comportamento do consumidor mesmo, né? Como ele vai preferir ser atendido, né, mais adiante ali. Fabiana? Você congelou de novo, Fabiana? Acho que sim. Fabiana, acho que compensa ir para o Wi-Fi, hein? Bom, a pessoal, ela saiu novamente aqui. Eu vou convidá-la novamente e vou sugerir para que ela utilize o Wi-Fi. Eu acho que a qualidade do sinal pode ser melhor e a gente consegue prosseguir aí na nossa live. Já estou no Wi-Fi. Não sei o que está acontecendo hoje. Não, eu acho que o Wi-Fi vai te dar uma qualidade melhor. Eu não sei em relação, não é minha área, mas não sei em relação à segurança. Depois eu vou procurar saber mais sobre isso. Eu já participei de várias lives. Você desculpa, nossa, essa... Imagina, tranquilo, tranquilo. Mas a gente estava falando sobre o valor intangível. Eu entendi toda a sua colocação, a sua consultoria, como você trabalha em cima disso. Perfeitamente, né? Isso. E, aliás, é o que a gente trabalha diariamente. Diariamente. Porque, Ricardo, pensa um pouquinho. Quando veio a pandemia, e aí as lojas nunca pararam de faturar no mês de abril. Quanto é que valia uma empresa nesse momento? Ela passou a valer todo aquele valor que o consumidor dá para a marca. Exatamente. E todo aquele trabalho que foi desenvolvido em cima dessa marca. E aí a gente pôde também, por isso que eu falo, né? A crise ela é uma oportunidade de revisão. Revisão dos caminhos, revisão das estratégias, sejam elas de curto prazo e de longo prazo. E aí você para pensar no seu planejamento, na sua estratégia e aquilo que você está fazendo que agrega valor. E o valor é realmente um valor intangível, que é aquele valor de marca, né? Porque aí você vê uma marca que parou, que num mês ela teve 10% de faturamento do que ela fazia no ano anterior, que é abril, quando ela já passa a maio a vender lançamento de produto, a gente entrou com lançamento, ela passa a estar presente, que foi Dia das Mães, na vida dos consumidores, com uma força que o consumidor queria saber como é que ele consumiria aquele produto. Ele busca os canais. Isso tudo é valor de marca. E aí eu falo um pouquinho para você que a gente conversa muito sobre isso, inclusive, principalmente na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Porque lá as marcas, elas estão se estabelecendo, elas estão criando valor, né? E aí a gente vê o caminho que o Boticário já percorreu em questão de valor, de ser e ganhou a marca mais querida pela segunda vez, mais preferida do consumidor, em cima de muito trabalho, de posicionamento de marca. E quem construiu tudo isso? Todos nós. Todos nós.
É um trabalho, assim, insano, né? Que a gente vem tendo de muito tempo, de muito engajamento. E aí a gente vê outras marcas, até aproveita o momento, porque a gente tem isso, que é a Sunglass Hut, que é uma marca que ela internacionalmente ela tem um valor enorme e ela está se aculturando no Brasil ainda. A gente está fazendo esse trabalho com essa marca, de ser uma marca de tendência, de moda, moderna, de novidade, para sol. Que o Boticário já vem, né, muito forte com isso no Brasil e está crescendo aí internacionalmente. E a gente vê a Sunglass Hut ao contrário, né? O valor de marca dela a gente está trabalhando, né? Então, hoje, a gente consegue enxergar. Por isso que a gente ama o varejo, a gente ama varejar e a gente ama transformar essas marcas em valor para o consumidor. É isso que nós estamos fazendo. Imobiliário, nada disso vale. Exato. E você tocou num ponto mais importante. A gente acredito que as pessoas, de um modo geral, estão sentindo muita falta do contato, de ir até as lojas, aos restaurantes, do ambiente varejista em si, né? As pessoas começaram a realmente perceber o quanto nós somos sociáveis e nós dependemos disso, né? Nós podemos aqui falar, fazendo um gancho, puxando um gancho por as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, porque a gente vê que o Grupo Cedro é um grupo grande, né? Um grupo já estabelecido em mais de 140 cidades. Os desafios seguem a mesma proporção, mas aqui as pessoas às vezes precisam entender que a gestão ela é independente do tamanho da empresa. Exatamente. Então, ela deve ser feita também no micro e pequeno empresariado da mesma maneira como é feita numa empresa, num grupo grande como é o de vocês. E dentro disso, a gente tem falado aqui que as pessoas, né, ela tem uma participação relevante. E as estratégias das empresas, grande parte, talvez a maior parte das empresas pequenas, nunca fizeram um exercício de planejar 6 meses, por exemplo. Que dirá 1 ano de orçamento. Grande parte delas não fazem isso, né? A gente parte do pressuposto que é uma grande empresa, média para grande, tem como hábito criar e rever orçamentos, planejar. Apesar de que ninguém planeja que a gente vai ter uma pandemia em janeiro e todas as sazonalidades do ano vão ser impactadas, ninguém planeja isso. Mas quem já vinha razoavelmente organizado saiu-se melhor neste momento, né? E aí consegue enxergar um pouco melhor aí como vai sair desse tumulto todo aí. O que eu quero deixar aqui, né? Que as pequenas empresas, os pequenos empresários e também os grandes, eu tenho tocado bastante nesse ponto, porque muito se fala do marketing digital, da informatização da gestão, da informatização do comércio ou do e-commerce. Só que nós temos que tomar um cuidado de não levar para o virtual aquilo que já era um problema. Senão fazer bem feito o básico, né? Perfeito, porque senão você tocou nesse ponto. Se você não fizer essa base de gestão bem feita, quando você migrar para o virtual, você vai, porque no virtual as coisas tendem a ser mais rápidas, né? Você vai acelerar o processo a derrocada da tua empresa. Então, isso que eu costumo sempre lembrar. A gente tem colocado nas últimas lives também aqui. É importantíssimo, é a única forma que nós estamos tendo de poder funcionar a empresa, de operacionalizar a empresa, mas que façamos isso da maneira correta, né? Ricardo, eu faço parte da Associação Comercial de Ribeirão Preto, né? E uma dos motivos que eu passei a ingressar na associação é justamente para estar compartilhando aí gestão, inovação com o pequeno lojista, com o microempreendedor e trabalhando aí para melhorar nosso varejo, né? O que eu puder, eu gosto muito disso. E a gente vê pela Associação Comercial que houve uma criação de muitas MEIs e pequenas empresas, né? Sim.
Porque a pandemia, ela também abriu oportunidade. Então, você vê muitos entregadores que abriram pequenas empresas de logística. Você vê muito empreendedorismo sendo, então, agora transformado em pequenas empresas. E a gente fala muito lá, para aproveitar essas iniciativas do governo, como o Pronamp, né, que foi uma iniciativa que esse ano ajudou muito as pequenas empresas, então a gente está orientando muito nisso. E está trabalhando o básico, né? O básico da empresa. O que é? Um bom fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, ele tem que ser agora acompanhado curto prazo, ser realista e pessimista, né? Essa importância da gestão do fluxo de caixa, a importância da gestão do orçamento, né? E dos estoques, né? Então, conversamos muito em algumas lives sobre estoques mais justos, caixa em dia, né? E aí, essa preparada, por quê? Essa preparação, desculpa. Sim, por quê? Ele vai estar retomando o varejo, ele vai estar retomando aos poucos. E aí a gente vai ter no final do ano que essa ausência, né? Porque varejo é muita experiência, ele é muito emoção. Essa ausência de presença vai fazer com que as pessoas invistam nos presentes. Então, existe uma perspectiva de uma retomada para o final do ano, para as pessoas irem voltando. Mas, para isso, a empresa ela precisa estar preparada. Sim. E eu concordo com você que, para eu entrar num outro canal, eu tenho que estar com o presencial, com o físico, muito bem estruturado. E o grande desafio, né, que os varejistas vêm hoje discutindo é a questão da precificação. O preço, como eu tenho esse preço no varejo físico, como eu tenho esse preço no varejo digital. Perfeito. Todo mundo saiu abrindo, né, o seu e-commerce, né? E como diz aqui a minha sócia, a Imara, olhos nos resultados, mas com os pés no chão. Por quê? Porque é análise de resultado, né? É se debruçar aí no demonstrativo de resultado do negócio, sim, né? E tá tomando novas iniciativas, mas com riscos calculados, né? Agora é mais importante, cada vez mais importante se torna isso. Então, é muito importante isso. Concordo plenamente com você. A análise da DRE é uma análise, eu acredito que deve fazer parte da tua rotina. No mínimo quinzenal, mensal. E, na verdade, os pequenos empresários, grande parte deles não tem, eles não fazem, né? Eles acabam descentralizando um pouco para o escritório. Mas, assim, tem um exercício bastante simples. Você pega um papel sulfite, uma caneta, você anota de um lado os seus gastos e anota do outro as suas receitas. E você monta um fluxo de caixa de entradas e saídas. Você tem que receber antes de pagar. Senão a conta não vai fechar e você não consegue passar para o próximo mês no azul. Sabe? Exatamente. Exatamente. Simples, fluxo, né? de caixa é diariamente, a Imara está fortalecendo aí, reforçando, a gente olha diariamente. DRE, demonstrativo de resultado, a gente olha quinzenalmente, mensalmente, você tem que olhar cada ponto de venda, né? Sim. Então, cada ponto de venda, ele tem que ser saudável, ele tem que se sustentar, ele tem que sobreviver. E uma coisa que as pessoas precisam ter muito cuidado é a margem de desconto, né? Então, a gente sair queimando a mercadoria, o seu estoque, até que ponto você tem margem para isso, né? E uma das orientações que a gente deu muito esse ano foi estar segurando muito os custos fixos. Nossa, nossa conversa mudou totalmente agora, foi para o lado financeiro. Eu acho ótimo, porque a gente adora. É um tendão de Aquiles, né? É um tendão de Aquiles. E o lado financeiro. Então a questão da possibilidade que você tem de dar descontos, né? E sim, segurar os custos fixos. Custo fixo tem que ser muito bem acompanhado, senão o negócio não sobrevive, né? Exatamente. Eu tenho, inclusive, Fabiana, eu tenho olhos muito positivos. Eu tenho uma positividade grande. Apesar de que nós estamos vivendo uma pior crise, eu acho que eu não vi, acho que alguns especialistas dizem que isso está perdendo só para a crise de 29.
da quebra da Bolsa. Mas ela não é só uma crise econômica, é uma crise na saúde, é uma crise social, enfim, impactou várias áreas, né? Mas eu enxergo com outros olhos, porque passada essa névoa, eu enxergo que a soma de alguns fatores, vamos pegar um exemplo, nossa taxa de juros Selic, só para a gente não entrar muito tecnicamente, mas nunca esteve tão baixa na história. E isso, juntamente com os bancos virtuais, que são as fintechs que estão entrando e aumentando a oferta de crédito. Exatamente. O que vai acontecer com isso? Quando essa névoa toda passar e as empresas se prepararem, elas vão poder, de repente, desfrutar de um mercado de crédito mais democrático e mais barato. Isso. E um crédito menos arriscado, porque se você põe o dinheiro de instituições financeiras no negócio, você dilui o risco. E isso eu vejo com bons olhos e eu acredito que vai ser favorável. Você colocou muito bem. A gente tem uma taxa Selic hoje a 2%, né, que ela baixou, e você tem muito crédito disponível com taxas de juros muito interessantes. Só que aquilo que você falou, olha, é o momento de você pegar um capital se você tem perspectivas de expansão, de novos negócios. Porém, nada vai mudar a estrutura do negócio, tá? Eu tenho muitos conhecidos que me procuram para perguntar, para avaliar a franquia, o negócio. Fabiana, o que você vê disso? Sempre a gente parte de uma análise de uma DRE do negócio. O negócio precisa se pagar. Sim. Aí não adianta você captar investimento, expandir num negócio que não se paga. Então, sempre você vai ter que fazer essa análise. E aí está um momento, sim, muito bom para quem está organizado financeiramente, para quem pensa em crescer futuramente com capital que está barato. A próxima revolução, eu falo transformação, revolução, transformação, é da área financeira mesmo. A gente viu esse final de semana quantas fintechs, né? Então, se a gente for falar de startup financeira, o que vai mudar? Então, por exemplo, dentro do Boticário, a gente passou a vender por WhatsApp e a gente está trabalhando com os links de pagamento. O consumidor achou isso uma conveniência enorme. Então, ele ter uma coisa básica, mas que o consumidor, nosso consumidor, ele só tinha acesso à loja física e ele passou a ter uma facilidade, uma experiência para comprar fora de casa e sem fricção. Um pagamento fácil e rápido. Então, assim, a revolução agora com o Pix, né, que é o novo formato de transferência de pagamento, o Open Banking que vai vir, nós vamos ter agora a revolução na parte de pagamentos. E isso vai mudar o consumo completamente, né? Então, você vê que todas as áreas estão se transformando. Isso está ligado, né, ao varejo, ao consumo. Então, você passa por transformações de consumo do consumidor. Depois você tem a área financeira vindo com PicPay, links, Exatamente. Pix, tudo mais, né? Que nós vamos entrar com tudo isso. Então, o que nós vamos ter? Um varejo cada vez, vamos dizer, mais voltado para a conveniência e a experiência do consumidor. É isso, para isso que nós estamos caminhando. Exatamente. E você acaba assim explicando e respondendo a pergunta tema da nossa live, né? Porque nós estamos falando o que virá nos próximos anos com o varejo. E eu, no meu ponto de vista, acredito que seja exatamente isso que você acabou de dizer. Realmente, as facilidades virão, os créditos serão melhores, só que a empresa precisa estar estruturada, senão, se você der R$1 bilhão na mão de uma empresa que já vinha mal, ela vai gastar mal aquele 1 bilhão. Né? É uma coisa. Ao passo que se tiver bom. Reforçando o link de pagamento, a facilidade. Mas nada disso, isso que eu falo, isso é tecnologia que traz conveniência e traz disrupção, né? Ele facilita. Só que tudo precisa ter um propósito, uma entrega de valor consistente, que é aquilo que você falou, entrega de valor consistente para o consumidor. Né? E uma gestão eficiente. Ô, Ricardo, você sabe que a gente, no último curso de inovação que eu fiz, a gente fala que dentro da empresa você tem que ter
a área que está olhando a eficiência nos processos e a área que está Exato. olhando inovação. Então, você está trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo. E Exatamente. eficiência de processo significa tudo aquilo que nós estamos falando, é gestão financeira, gestão de abastecimento e logística, de estoques, né? Gestão de pessoas, que é que a gente conversou aqui. Isso tudo é varejo, né? De certa E forma, grande parte disso, ou quase tudo isso, vai para o virtual, vai para o digital. O desafio vai ser realmente você informatizar a gestão. Fabiano, eu queria que nós estamos partindo para a final da nossa live. Eu queria agradecer imensamente pela confiança depositada, por ter aceito o convite nosso, meu, e falo em nome da Rose também. E queria agradecer a todos que participaram aqui conosco hoje nos comentários. E passo a palavra para você agora dar a sua contribuição final, dicas eventuais que você queira dar, e já partir para a finalização da nossa live. Mais uma vez, eu queria agradecer bastante e espero ter adquirido aí uma grande amizade para que a gente continue aí, de repente, futuramente, outras lives para que a gente possa continuar contribuindo com o empresariado. estou à disposição, obrigada pelo convite, é um prazer, admiro muito o trabalho da Rose, da Revista Inside, estamos juntos com a Revista Inside desde a abertura da loja. Eu sempre elogiei a formatação, o trabalho da Rose. Agora tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né? Muito voltado para a consultoria, né? Nós somos varejistas. E o que eu deixo aqui dessa conversa toda nossa é a importância de focar na jornada do seu consumidor. A resposta está no consumidor, para tudo que a gente faz. E está inovando, inovação virão, as inovações virão, e o nosso varejo vai continuar cada vez mais fortalecido e buscando a entrega de valor para o cliente, seja ele nos processos, nas inovações tecnológicas, mas sempre através das pessoas, né? A gestão ela é realizada através das pessoas. E estou aqui à disposição para São Joaquim, região, para vocês sempre. E o que eu puder colaborar com as empresas, né? Somos mulheres que inspiram. Muito obrigada, Rose. Aliás, nós fizemos uma matéria com a Rose, Mulheres de Salto, que nós relembramos que foi lindíssima, lindíssima. A Rose sempre enaltecendo as mulheres empreendedoras, né? A Laimara fortalecendo, foi muito bonita. E a gente está aí à disposição, né? Para colaborar com o varejo de São Joaquim da Barra, essa cidade que nos proporcionou uma abertura enorme aí na região, né? Com a marca que a gente tanto ama, que é o Boticário. Então, mais uma vez, obrigado. As lives têm sido predominantemente femininas, o que eu acho interessante, porque as empreendedoras realmente dominando aí o mercado do empreendedorismo, e isso é um excelente sinal. Fantástico. Então, boa noite, Fabiana. Foi mais uma vez um grande prazer. Boa noite a todos. Obrigada. Mara, um Flávia, beijo, Rose. Parabéns pela sociedade. Obrigada. Um forte abraço. Até mais. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite.